do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que estão entrando conosco essa noite. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse tempo que estaremos juntos, louvando e adorando ao nosso Deus. Então convido você a estar conosco nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, da Igreja Metodista Vital Brasil, para estarmos louvando a Deus, orando ao Senhor e juntos ouvirmos a palavra de Deus, compartilharmos aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Convido você então, meu amado irmão, a estar abrindo junto comigo no Salmo 19. Vamos estar lendo a porção da palavra do Senhor no Salmo 19, que fala sobre a excelência da criação e da palavra de Deus. Nessa noite em que nos reunimos aqui, mesmo que virtualmente, os cultos já retornaram, mas nós ainda estamos fazendo o culto durante a semana, mas estamos juntos aqui no mesmo mover, no mesmo Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Amém? Que você possa abrir aí junto comigo, então, a palavra do Senhor, nessa abertura, no Salmo 19. Vamos estar lendo. Que você possa ler junto comigo. Amém? Diz assim o salmista: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ali, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, e mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Há quem possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Vamos repetir então esse verso 14, último desse salmo, Salmo 19, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Glória a Deus. Vamos estar então orando ao Senhor nesse momento? Feche aí a sua Bíblia, curve a sua cabeça, que você esteja agora nesse momento clamando a presença do Senhor para junto da sua vida e para a sua casa, possamos orar a Deus nesse momento. Ó Pai, entramos na tua presença, querido Senhor. Pedimos que essa noite o Senhor venha estar conosco, venha ministrar nos nossos corações, a este irmão, a essa irmã que está ouvindo conosco, Senhor, ouvindo, Senhor, essas palavras de Ti, Senhor, ouvindo da Tua palavra da Bíblia, Senhor, possam entrar, Senhor, na nossa mente, no nosso coração.
Ó Senhor, que possamos, Senhor, prestar culto a Ti, Senhor, essa noite. E, Senhor Deus, que as nossas orações cheguem a Ti, que o nosso louvor chegue a Ti, Senhor, essa noite. Fica conosco, ó Pai. Ó Senhor, toca nas nossas vidas, faz-nos, Senhor, como vaso em Tuas mãos, Senhor, e usa-nos, Senhor, para a Tua obra. Abençoa aquele que está, Senhor, triste, desanimado, que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, força e renovo. Aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, coração aflito e ansiosos, que o Senhor possa trazer a Tua paz, o Teu renovo, Senhor, essa noite. Ó Pai, que possamos juntos estar louvando e adorando o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você então, meu amado irmão, a juntos nesse momento estarmos louvando ao nosso Deus, entoando louvores ao único que é digno de toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada,
olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Então vamos retornar para esse momento agora de estarmos ouvindo a palavra do Senhor, meditando juntos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Que o Espírito Santo esteja com você na sua casa, nesse momento, para trazer para nós uma revelação da palavra de Deus. E eu escolhi uma história, Deus falou comigo através dessa história, uma história até muito conhecida, né? Se você até falar com as crianças essa história e pedir para contar a história de Zaqueu, com certeza as crianças saberiam contar essa história até melhor do que nós adultos. Talvez elas gostem dessa história
por causa dessa atividade incomum que elas gostam tanto de fazer, que é subir em árvores, né? Quando éramos crianças, também gostávamos de brincar. Não sei se você teve essa oportunidade, aonde você cresceu, como foi a sua infância, de crescer em árvores. Mas algumas crianças, apesar de hoje termos as crianças muito em casas e com muito celular, né? Usando muito celular, algumas ainda têm uma infância que possibilitam elas a estar ao ar livre. E aí também, talvez porque essa história é incomum, porque deve ser engraçado para as crianças verem a história de um adulto subindo na árvore, né? Não é uma coisa comum de se ver. Talvez elas soubessem contar essa história para nós muito facilmente. Mas também, por outro lado, por ser uma história tão conhecida e corriqueira, não paramos para ver os ensinamentos que existem dentro dessa história. E é isso que o Senhor falou comigo, de aprender algumas coisas com a história de Zaqueu, deste homem, né? Aprender com seus erros e aprender com seus acertos. E eu gostaria de compartilhar então com você a palavra de Deus, né, da história de Zaqueu, que está em Lucas 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Então está em Lucas, capítulo 19. Você pode estar abrindo aí comigo, você que tem a sua Bíblia aí na sua casa. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor para nós essa noite. Vamos orar pela palavra? Senhor Deus, colocamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Nós lemos, Senhor, essa porção da Tua palavra, Senhor, essa noite. Eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco. O Senhor fique conosco, Pai, dando a Tua direção, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, mexer com a nossa estrutura, Senhor, como diz a música, que o Senhor possa falar conosco, como diz os louvores, ministrando, Senhor, para nós aquilo que o Senhor quer. E que o Senhor possa entrar, Senhor, agora nesta casa em que nós estamos orando, meditando, que o Senhor possa fazer morada, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que você possa estar aberto para o mover do Senhor essa noite para a sua vida, amém? Para a palavra que o Senhor tem para você. Bem, primeiramente, lembrando que a palavra está falando em Jericó, né? Então, Jesus estava chegando numa cidade específica chamada Jericó, atravessando a cidade. E ali existia um homem que morava ali chamado Zaqueu. E logo o texto diz, né, Lucas vai nos informar, vai explicar quem era esse homem chamado Zaqueu. Ele era o maioral dos publicanos. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção e explicar
a condição de Zaqueu. Zaqueu, como publicano, os publicanos naquela época eram considerados coletores de impostos. Os publicanos era uma profissão em que eles recolhiam impostos para o Império Romano. Então, eles eram responsáveis pela coleta de taxas e impostos que eram colocados, que eram impostos sobre o povo, né? Colocados sobre o povo judeu e sobre todos os povos que habitavam ali, o Império Romano, da qual ele conquistou, e todos, até os estrangeiros, até as pessoas que vinham de fora, deveriam contribuir com esses impostos sobre mercadorias, sobre o trânsito, sobre a venda, sobre várias formas para o Império Romano. E por que os judeus, então, consideravam os publicanos como pecadores e como homens injustos? Muitos, durante o seu processo, eles cobravam além daquilo que era estipulado pelo governo, vamos assim dizer, pelo império, pelos romanos. Então, eles se aproveitavam daquela situação socioeconômica, dali da onde eles trabalhavam, para explorar o povo. E eles eram os publicanos do próprio povo. Então, Zaqueu aqui, ele era um judeu, ele morava na cidade em que ele trabalhava, então ele era conhecido no lugar como este homem que enriqueceu. Então ele diz que ele era publicano e rico. Então ele enriquece cobrando esses impostos. E também os publicanos eram vistos como impuros, né, diante do sacerdócio, diante do templo, porque eles tinham contato com os gentios. Eles cobravam os impostos não só dos judeus, mas de todos que habitavam ali aquela cidade, faziam parte daquele comércio. Então, alguns homens, né, da sinagoga, consideravam eles impuros e ensinavam aos seus pupilos, aqueles que estavam ali aprendendo, seus alunos, que eles não deveriam estar juntos, nem andar e nem comer, não frequentar a casa e nem comer junto com os publicanos, porque eles, publicanos, ao terem contato com os povos gentios, com os outros povos pagãos que não tinham o mesmo Deus que o Deus de Israel, né? Então, ao ter esse contato, eles se tornavam impuros e ficavam impuros para entrar na sinagoga e para prestar cultos a Deus. Você sabe que os homens, naquela época, para terem contato, né, entrarem no templo, eles tinham que ter toda a purificação necessária para estar em comunhão com Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda era o contexto na época para Zaqueu. Zaqueu, ele enfrenta algumas dificuldades sociais, porque ele não estava incluído no meio do seu povo, ele já era tido como um homem impuro, separado religiosamente, e também ele era mal visto socialmente, porque ele cobrava esses impostos, e as pessoas não gostavam das pessoas que cobravam esses impostos, porque os impostos muitas vezes eram indevidos, e eles ainda cobravam além, a mais do povo, né? Faziam essa opressão para o povo. Então ele tinha essa dificuldade, certo? Então um dos erros de Zaqueu foi enriquecer ilicitamente, ou seja, oprimir o pobre para ter benefício próprio. Isso a própria palavra de Deus já nos fala, né, sobre a justiça de Deus para nós, não oprimir aquele que vem de fora, que seria o estrangeiro na terra, dar de comer ao pobre, dar de comer à viúva, dar de comer àquele que é carente, que é aquele que precisa. Então, uma das coisas que Zaqueu teve que enfrentar foi esse preconceito contra ele mesmo, que ele fazia. Então, ele teve que olhar para dentro de si e reconhecer esse erro nele, ao querer mudar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos também de bom, né? Ele desejou ver Jesus. Ele olhava para ele e via que a situação em que ele estava não era boa. Ele
algum dia, alguma hora, ou com os tempos acontecendo, ele foi vendo que aquela não era mais a maneira que ele gostaria de viver, excluído socialmente. Então, quando ele vê Jesus, ele fazia parte, né, de uma sociedade, vamos assim, elitizada, né? Ele era excluído do templo religioso, mas fazia parte de um grupo maior, elitizado, e que tinha muito riquezas. Então ele tinha vida boa, vamos assim dizer. Então chega uma hora em que ele vê que as coisas que ele tinha, a sua vida financeira boa, não trazia para ele a felicidade em que ele necessitava. Ele olha para dentro de si e vê que precisava de algo mais. E aí ouve falar de Jesus e vê que Jesus estava trazendo um ensinamento novo, diferente para aquele tempo. E ele reconhece que precisava de Jesus. Ele quer um encontro com Jesus. Ele precisa de um encontro com Jesus. E a primeira coisa que eu quero falar com você, então, essa noite é que nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer as nossas atitudes, reconhecer aquilo onde nós estamos, como nós estamos vivendo e ver, fazer uma análise pessoal e ver como nós precisamos de Jesus, de um encontro com Jesus. Então, Zaqueu, ele desejou ver Jesus. A gente vê ali um desejo puro e sincero. Então, a sua incapacidade de relacionar-se com todas as pessoas, de ser bem visto na sociedade. E a outra coisa também é que ele era de pequena estatura. Aqui não diz exatamente o tamanho, né, de Zaqueu. Muitas histórias, quando nós contamos para as crianças, até chamamos de anão, falamos que ele era bem baixinho. Provavelmente ele podia ser um anão. Então ele sofria também de um outro tipo de preconceito, né, por causa da sua aparência visual, né, da sua aparência externa. Então era outra coisa que impossibilitava Zaqueu de ter relacionamentos bons com as pessoas, de ter livre acesso aos grupos e se relacionar bem. Quem sabe Zaqueu, mesmo sendo rico, se considerava uma pessoa problemática e até discriminada. Nós não sabemos, mas pode ser. Então isso leva a crer que Zaqueu tinha, como eu e você, seus problemas pessoais. E aquilo que ele estava fazendo não estava ajudando na sua vida para se tornar uma pessoa melhor. Então há um tempo em que ele para e ele começa a se avaliar e reconhece que ele não está bem, não está bem financeiramente, ele está bem, mas não está bem emocionalmente e espiritualmente. Então há momentos na nossa vida que nós precisamos parar e olhar para dentro de nós e reconhecer como nós estamos e pedir ajuda para melhorarmos. Então Zaqueu, ele vai atrás, ele não deixa com que os obstáculos impeçam ele de buscar uma mudança. Ele precisa mudar o estilo de vida dele e ele vai atrás daquilo que ele quer, atrás desta mudança, atrás de Jesus. Então, o primeiro obstáculo que se coloca ali diante dele, que ele lutou contra esse obstáculo também, a multidão, muitas pessoas ao redor de Jesus para tentar ver Jesus. E ele, mesmo diante daquele obstáculo, ele tem uma ideia: subir numa árvore. Então, aquilo que nós contamos a história para a criança e que a gente lembra muito, subiu numa árvore. Então, o que significa esse subir numa árvore? A pastora quer dizer que então eu preciso subir numa árvore para ter uma experiência com Jesus. Não é isso que eu estou falando literalmente. Eu estou falando que ele achou uma solução para se encontrar com Jesus. Zaqueu, por ser um homem de finanças, por estar ali, diz que ele era o chefe, né? Diz aqui especificamente, maioral dos publicanos, o chefe dos publicanos. Poderia dizer que ele tinha outros coletores abaixo dele. Então, ele era um homem de negócio, um homem inteligente, um homem de estratégias.
Então, quando Deus quer fazer uma obra na nossa vida, Ele nos dá também estratégias para melhorarmos. Precisamos aproveitar as oportunidades. Não deixe que as oportunidades que estão chegando até você, palavras de Deus que vêm até você, que move seu coração, batam e saiam vazias, que elas possam transformar a sua vida, modificar a sua vida para você ter um encontro com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então ele lutou contra os obstáculos. Então ele viu que era difícil para ele por causa da altura e por causa daquele povo, e porque o povo não ia deixar ele passar, porque ele não era bem visto ali naquele lugar, não era querido por todos. Então ele achou uma saída para se encontrar com Jesus. Então eu espero que você essa noite encontre uma saída para estar com Jesus. Jesus está sempre ali perto de nós, sempre ali disposto a nos abraçar, disposto a falar conosco, a fazer uma obra na nossa vida. Não importa a situação em que você esteja, não importa o que as outras pessoas achem de você, não importa se você está sendo discriminado, rejeitado, o Senhor Jesus nunca rejeita alguém que esteja com o coração querendo encontrar com ele. Amém? Que você possa estar com esse coração de Zaqueu. Então ele venceu a multidão. E ele venceu o seu defeito físico, ser pequeno. Nessa sociedade em que nós vivemos hoje, já é difícil você conviver quando tem algum problema físico, né, alguma deficiência. Imagine naquela época em que não havia quase nenhum recurso para beneficiar essas pessoas, para que houvesse alguma igualdade para elas. Então, ele vence os obstáculos para chegar até Jesus. Então, ao invés dele ficar reclamando, ele reconheceu um erro dentro dele, ele reconheceu uma necessidade e ele foi atrás de Jesus para suprir essa necessidade na vida dele. Então, amados, essa noite eu quero te encorajar. Não fique olhando para dentro de si, vendo as suas necessidades e apenas olhando e esperando que algo aconteça. Vá atrás de Jesus. Jesus está, como estava passando por Jericó, ele está sempre passando pela nossa vida. Hoje é um tempo, essa palavra é uma oportunidade de você ter um encontro genuíno com Jesus, para que ele possa mudar o seu coração, a sua vida, para que você tenha uma vida melhor, em nome de Jesus. Amém? Então, ele usou de uma forma criativa para vencer o seu obstáculo. Quem sabe você está precisando de uma forma criativa para mudar a sua história, para mudar a sua situação. Então, vamos ver o que Zaqueu fez para poder mudar essa situação. Ele foi atrás, ele viu uma necessidade, reconheceu um erro, né? E foi atrás de Jesus. E teve esse encontro, usou de uma estratégia para chegar até Jesus, né? Então, ele foi inteligente, usou sua capacidade de raciocínio para poder alcançar algo diferente na sua vida, transformar a sua vida. E terceiro, ele aceita, então, Jesus vê ele ali naquela árvore fazendo algo diferente para encontrar com Jesus. Jesus reconhece o seu esforço e Jesus fala: hoje estarei na sua casa. Então ele aceita. A terceira coisa que ele faz é aceitar o convite de Jesus. Então isso nós podemos aprender com essas coisas certas que Zaqueu fez. Aceitou o convite de Jesus para estar na sua casa. Então ele diz aqui a palavra, né, que ele desceu com pressa e recebeu com alegria. No verso 6, recebeu ele com alegria. Então ele preparou do bom e do melhor para receber Jesus em sua casa. E aí não ficou só nisso. Toda vez que nós olhamos para dentro de nós, vemos algo que precisamos mudar. Nós precisamos agir, fazer algo em relação a isso, né? Muitas vezes a gente quer só pedir desculpa. Mas assim como Zaqueu, ele disse assim, olha, se eu tenho, no verso 8, no finalzinho, defraudado alguém,
eu restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então, aqui Zaqueu estava falando que ele não só reconhece o seu erro, mas ele está disposto a fazer algo para consertar este erro. Essa é a diferença, né, de nós estarmos com o Senhor, reconhecendo os nossos erros. O Senhor nos perdoa, mas nós precisamos consertar aquilo que nós fizemos de errado. Então, Zaqueu aqui, ele aceita o convite de Jesus. Então, isso mostra que ele estava disposto a resolver, com vontade de mudar, de fazer diferente. A partir daquele dia que ele teve um encontro com o Senhor, ele não seria mais um defraudador. Ele estaria restituindo as pessoas de tudo aquilo que ele roubou, de tudo aquilo que ele fez de errado. Então, olhe para dentro de você, vamos olhar para nós. Será que eu estou disposto a não só pedir perdão, mas consertar as coisas erradas que eu fiz? Restituir as pessoas, né? Trazer algo diferente na vida delas, fazer com que a situação em que eu constrangi, em que eu trouxe uma tristeza, ou que eu fiz algo de errado para alguém, se eu estou disposto também a trazer ao contrário, trazer uma felicidade para a pessoa, pedir perdão, reconciliar e trazer um benefício para aquela pessoa que foi destituída daquilo que eu fiz, da coisa errada que eu fiz. Então, Zaqueu, ele errou muito, mas também ele acertou, ele resolveu mudar de vida. E aí, olhando para nós, amados irmãos, nós somos pecadores e também erramos muito. Então, a diferença de Zaqueu foi que ele resolveu mudar. E eu te pergunto, então, essa noite, será que você está disposto a mudar as suas atitudes e tomar, depois de se encontrar com o Senhor, tomar uma nova atitude, de ser uma nova pessoa, de ser um novo homem, uma nova mulher, que haja de acordo com a vontade de Deus e que possa amar o seu irmão, que possa trazer benefício para o outro, de estar em comunhão com o Senhor e também com as outras pessoas. Então, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família neste tempo. E que essa palavra de Zaqueu, que nós possamos aprender, né, com os erros e também com os acertos de Zaqueu. E aprender com os erros para não cometer os erros iguais. E aprender com os acertos para nos espelharmos e agirmos como ele agiu. Buscando o Senhor Jesus, reconhecendo o erro e fazendo diferente do que fazia antes. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nesse tempo, nessa noite, que você fique com essa palavra durante essa semana, meditando no seu coração, para que você seja transformado pela presença de Jesus na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, colocando a nossa vida diante do Senhor nesse momento. Amém? Senhor Jesus, coloco a vida desse irmão e dessa irmã diante de ti, ó Pai. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo possa alcançá-lo, Senhor, agora. E que essa palavra ministrada, Senhor, sobre Zaqueu, possa trazer, Senhor, renovo aos corações. Possa abrir as mentes, Senhor, para serem transformadas pelo teu poder. E que traga, Senhor Deus, mudança. Que traga, Senhor Deus, renovo, restituição, ó Pai. E que teu Espírito Santo fique agora nos lares e nas casas, ministrando, Senhor, o teu poder, Senhor. Abençoa essa noite, dá, Senhor Deus, uma noite de descanso, uma noite, Senhor, de bênção, de alegria, Senhor, para esses irmãos e essas irmãs, que sejam bênção na vida do povo, aonde estiverem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amada, eu creio que depois que Zaqueu teve esse encontro com o Senhor, e depois que ele resolveu mudar, as pessoas também começaram a ver Zaqueu com outros olhos. E ele se tornou uma pessoa que muda e que transforma o seu lugar de trabalho, a sociedade, o lugar onde ele está. Que você também seja um agente de transformação para trazer bênção na vida das pessoas que estão próximas a você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite. Que Deus te abençoe.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar.